Começa nesta aula a revisão da matéria de gramática, que será feita por meio da resolução de exercícios dos principais vestibulares do país. O tema desta aula é o emprego das formas verbais. Oi, tudo bem? Hoje nós finalmente começamos a nossa revisão. Eu vou fazer essa revisão com você a partir de uma seleção de exercícios que já apareceram em exames vestibulares, exames dos principais vestibulares do país. A aula de hoje vai tratar, sobretudo, do emprego das formas verbais, sempre na forma de questões de vestibulares, hein? Portanto, lápis e papel na mão, vamos anotar. Bem, eu começo mostrando a você uma questão que caiu na Santa Casa, é isso mesmo, e que vai trabalhar com os verbos precaver e intervir. Muito cuidado com esses dois verbos. O verbo intervir, você sabe, é composto a partir do verbo vir. Quer dizer que ele se conjuga da mesma maneira que o verbo vir. Mas o verbo precaver não é composto a partir do verbo ver. Não é. Ele é um defectivo. E é isso que causa problemas, tá? Então vamos ver qual é essa questão, afinal de contas. Tá lá. Então, nós temos que completar essas duas lacunas, sem que ninguém tivesse intervindo ou intervido. Olha só, intervido seria uma forma absurda. Não existe intervido. E a observação aqui é que com o verbo vir e todos os seus compostos, não é? O gerúndio e o particípio são formas coincidentes. Intervindo, tanto serve para particípio como para gerúndio. Isso acontece com o verbo vir e seus compostos. Então, vamos agora analisar a questão do precaver, né? Sem que ninguém tivesse intervindo, o próprio menino, e agora, precaviu, precaveio, precaveu, como é que vamos fazer? O precaver não é composto do verbo ver, conforme eu disse a você, tá? Então, não pode ser precaviu, não serve. Também não é composto do verbo vir, nem por sonho. Não dá para ser precaveio. É um verbo defectivo. Eu vou dizer que nesse tempo, no passado, ele possui a forma precaveu. Precaveu. Mas agora vamos encontrar onde é que está isso. Intervindo e precaveu na letra E. Olha, sem que ninguém tivesse intervindo, o próprio menino precaveu-se contra os falsos amigos. No presente do indicativo é que ele mostra a sua defectividade, tá? Então, muito cuidado com o precaver, hein? Muito cuidado com ele. Nada de falar precavenha-se, outra coisa que também não existe, tá? Bem, agora vamos ver mais um exercício agora da Faculdade Mauá. Veja. Então, nós temos aqui um caso de uso do imperativo, tanto afirmativo como negativo. Siga o modelo, fazer a barba, faze a barba e não faças a barba. Bem, o que acontece aqui é que nós temos que analisar o que é esse modelo. Para que a gente o siga, é preciso saber o que ele é na verdade. Em primeiro lugar, é imperativo afirmativo e imperativo negativo. Mas precisamos saber qual é a pessoa gramatical. Faze a barba, que pessoa será? Muito simples, imperativo afirmativo se faz para a segunda pessoa do singular com a conjugação do verbo no presente do indicativo menos o S final. Por exemplo, eu faço, tu fazes. No presente, tiro o S e obtenho a forma fazer. Então, isso aqui é o imperativo afirmativo segunda do singular. É isso que ele quer que nós façamos com o ensaboar e com o ver. Tá? Então, olha o que acontece no imperativo negativo, nós vamos apenas copiar o presente do subjuntivo, que é igualzinho ao imperativo negativo. Tudo bem? Então, vamos fazer a letra A, ensaboar a cara. Na segunda do singular, afirmativo, eu ensaboo e tu ensaboas. Tira o S, ensaboa a cara. Mas, e no negativo? Ensaboar, um verbo de primeira conjugação, a sua vogal temática A muda para E no presente do subjuntivo, que eu ensaboe, tá? Que tu ensaboes, portanto, não ensaboes. Presente do subjuntivo é idêntico ao imperativo negativo. E a mesma coisa aqui. Eu vejo, tu vês, menos o S, eu tenho vê o lenço. Vamos lá, vê o lenço. E no imperativo negativo, vai para o subjuntivo, que eu veja. E aí você tem que conhecer, porque o verbo é irregular. Que eu veja, que tu vejas. Então, não vejas tu o lenço. Tudo bem? Bem,
Agora, eu vou trazer mais uma questão para você que envolve formas verbais. Essa aqui é uma questão da PUC de Campinas. Vamos comigo? Olha lá. As formas vêm com 2 Es e vêm com um E só, mas com acento, são dos verbos ver e vir, respectivamente. Então, cabe aqui lembrar, um lembrete importante. Vem do verbo ver, presente do indicativo, terceira do plural. Com 2 Es, o E é dobrado no caso do verbo ver e dos seus compostos, como rever, por exemplo, tá? E a do verbo vir, a observação importante é que ele vem na terceira do singular sem acento, mas eles vêm na terceira do plural com este acento circunflexo e um E só. Acontece igualzinho com o verbo ter. Ele tem sem acento, mas eles têm com acento circunflexo. Muito bem, vamos ver o que a PUC pede para nós. Temos aqui, escreva a primeira e segunda pessoas do plural do presente do indicativo do verbo vir. Bom, essas pessoas são o nós e o vós, primeira e segunda do plural. Presente do indicativo do verbo vir. Não é difícil, né? Então, você vai conjugando, eu venho, tu vens, ele vem, nós vimos e vós vindes. Era isso que ele queria. Presente do indicativo não é muito difícil. E agora vamos ver a segunda parte dessa questão. A letra B pede a primeira e a segunda do singular, portanto, eu e tu, do futuro do subjuntivo do verbo ver. Agora já ficou um pouquinho mais complicado. Porque como é que você faz o futuro do subjuntivo? Tem que lembrar os tempos primitivos e derivados. O futuro do subjuntivo é um tempo derivado do pretérito perfeito do indicativo. Então, você deveria pegar o verbo ver, conjugá-lo no pretérito perfeito. Quer ver? Eu vi, tu viste. Aí, você subtrai a desinência STE da segunda do singular e obtém a forma vi. A essa forma, você acrescenta a desinência de futuro do subjuntivo, que é apenas uma letra R. Veja comigo, tá? Então, você tem aqui, quando eu vir, mas e na segunda do singular? Você acrescenta a desinência R de futuro do subjuntivo, a desinência de número e pessoa, a desinência de segunda do singular, ES. Quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir. Vir é do verbo ver. Tá? Então, isso é um erro muito frequente, as pessoas dizerem, quando eu ver você. Errado, é quando eu vir você. Tá? E o verbo vir, por sua vez, vai ficar quando eu vier. Tá certo? Então, nada de fazer confusão, isso cai muito do vestibular, hein? Portanto, fique atento. E agora, vamos ver o que a gente tem. Mais uma questãozinha sobre verbos. Temos aqui essa questão de São José dos Campos. Assinale o caso em que o verbo estiver empregado corretamente. Então, você já está preparado para encontrar muitas formas verbais incorretas. Vamos lá. Na letra A, você tem, se você não requiser a tempo, perderá a inscrição. Esta forma requiser, do verbo requerer, será que existe? Essa forma não existe. Cuidado, o verbo requerer não é um composto do verbo querer. Em alguns momentos, ele se conjuga tal qual o verbo querer, mas é pura coincidência. Por exemplo, no presente do indicativo, você não diz eu requero, mas você diz eu requeiro. Já tem esse i que torna tudo diferente. Nas outras pessoas, ele fica igual ao verbo querer. Mas o que vai acontecer com ele nos outros tempos? Ele vai ter uma vida independente. Então, vamos voltar lá para a questão, vamos analisar. Então, nada de requiser, tá? Não existe isso, é requerer mesmo. Agora aqui, circundemos todo o quarteirão e não o encontramos. Também tem coisa errada aqui, né? Circundar é verbo de primeira conjugação. Se o verbo está no pretérito perfeito do indicativo, não há motivo para mudar a desinência verbal, tá? A vogal temática, perdão. Não há por que mudar a vogal de A para E. Não é imperativo nem nada, então é circundamos aqui. Está errado. Na letra C, são soluções porque todos ansiam. Cuidado, verbo ansiar. Parece que está certo, né? Olha lá o porquê separadinho, tudo certinho. Chega aqui, a forma verbal está incorreta. O verbo ansiar, ele é um daqueles 5 verbos que eu já mostrei a você em certa ocasião, que tem uma irregularidade, né? Verbos terminados em IAR,
que fazem a forma eu anseio, né? Isso acontece com aqueles verbos que todos juntos formam, as iniciais deles formam o nome Mário, já falei para você, né? Então, eu medeio, verbo, letra M de eu medeio, verbo mediar, né? Letra A de ansiar, eu anseio, tá? Letra R de remediar, eu remedeio. Letra I de incendiar, eu incendeio. Letra O de odiar, eu odeio, tá? Então, o que acontece? Eles anseiam. Esse verbo ganha esse ezinho a mais, tá bom? Então, volta lá que nós vamos encontrar a resposta correta na letra D. Ainda que me tivesse abstido de ir, de que adiantaria? Tivesse abstido, correto. Abster vem do verbo ter, o particípio é igualzinho ao particípio do verbo ter, tido, abstido, tá? Sem nenhum problema. Vamos ver mais uma questão? Vamos lá. Temos aqui da Fundação Carlos Chagas, com os verbos dissentir, divergir e inferir. Bem, aqui o que nós temos que fazer? Ainda que dissentimos ou dissentamos. Veja, você vai usar aqui o presente do subjuntivo, tá? O verbo dissentir, não se assuste, é igualzinho ao verbo sentir. Então, se você achar mais cômodo, conjugue o verbo sentir e você vai encontrar a mesma forma, tá? Então, eu devo dizer, eu sinto no presente do indicativo, mas como ele é um verbo de terceira conjugação, quando ele passa para o presente subjuntivo, a sua vogal temática muda para A. Então, a gente encontra uma forma assim, de sinta, que eu sinta, né? Que eu sinta, que nós sintamos, portanto, dissintamos. Então, ainda que dissintamos e nossas opiniões divergem, não. Opiniões também vamos colocar no presente subjuntivo, divergir também é de terceira, também vai ter a vogal temática A. E ainda que dissintamos e as opiniões divirjam, não é justo que se infira. Inferir também o verbo de terceira conjugação, muda a vogal temática de I para A no presente do subjuntivo. Temos a letra D respondendo corretamente a esse teste, tá? Então, você compreendeu aí que verbo cai muito em vestibular, hein? Precisa estudar, tá bom? Então, até a nossa próxima revisão. Tchau!